Saúdos a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu vou cantar o hino que adora muito a Ele e Ele fica feliz comigo. Em nome do Senhor Jesus, glória. Ao conselho andei, me perdi do alguém, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu, e o sangue verteu, pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado. Pela fé e os olhos abri, e agora me alegro sua luz, glória. Eu ouvia falar dessa graça sem paz, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, compreender e não quis ao Senhor que me morreu na cruz. Foi na cruz da glória, aleluia! Meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Glória! Mas um dia senti meu pecado livre sobre minha espada da glória. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e amigo seguro me achei. Avisei, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Glória! Foi ali pela fé e os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Onde Paulo então fez meu coração, eu estendo está no irmão. Eu levou o meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, oh glória! Eu vi meu pecado castigado em Jesus, aleluia, glória! Foi ali pela fé e os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Agora eu quero dar oportunidade para o meu Pai sobre o Espírito Santo. Louvado seja o grande, eterno, poderoso, sublime, incomparável nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez nos deparamos aqui para trazer a palavra de Deus, dando continuidade à segunda parte, visita pastoral. É bíblico. E quero dizer que você é bem-vindo para ouvir a palavra do Senhor Deus. Sinto-me feliz em tê-los ouvindo a palavra do Senhor Deus. Mas dando continuidade, eu gostaria de ler no capítulo 6 de aos Efésios, no versículo de número 21 e 22. Diz assim, capítulo 6 de aos Efésios, versículo de número 21 e 22. Diz assim, o 21. Ora, para que vós também possais saber como estou e o que faço, Tíquico
irmão amado e fiel ministro no Senhor, vos informará de tudo. Olha só, o apóstolo São Paulo, homem de Deus. Quando eu falo homem de Deus, não estou falando de brincalhão, de falso profeta que dá profetada, não. Estou falando de homem de Deus que tem um viver ilibado. Mas para você que está chegando agora à live e que vai se perguntar pastor Joselito, mas não é o momento do senhor ministrar sobre visita pastoral. No momento não. No momento não é momento para o pastor estar na casa ou as casas dos irmãos. Não é. Eu, como pastor, eu não posso estar de casa em casa fazendo visitas. Olha bem, o pastor ele faz visita em hospitais, ele vai a cartórios, ele vai a casas, ele vai aonde for necessário, porque faz parte do ofício dele. Só que o momento que estamos vivendo é um momento delicado. Delicado. Mas, por ser delicado, eu estou falando de visita pastoral. Para você, pastor, que não gosta de fazer visita, você que não tem uma chamada ministerial, você tem uma chamada adulatorial, foi consagrado por adulação, não sabe a competência que lhe é devida. Porque quem sabe a competência que lhe é devida, tanto faz visita, como destaca pessoas de alta responsabilidade para fazer visita. O apóstolo São Paulo destaca aqui Tíquico e está dando as características de Tíquico, fiel ministro. E o versículo 22, ele diz assim, olha só, eu vos envio para este mesmo fim, para que saibais do nosso estado e ele console os vossos corações. Eu estou enviando Tíquico, não é para comer uma galinha na sua casa, porque tem obreiro que o camarada é interesseiro. Ele passa 1 ano, 2 anos sem ir à casa dos cristãos. Eu conheço obreiros que, crente da igreja dele, o crente casou, a esposa engravidou, a esposa teve criança, o menino cresceu e este camarada não sabe o que é o batente da porta desse crente. Esse pastor, ele pode ter chamada para dirigir culto. Pastor, mas tem chamada para dirigir culto? Para não deixar ele tão desconsolado, eu vou falar que tem. Porque esse camarada nem dirigir culto, eu já presenciei, nem dirigir culto ele sabe. Pastor, está pesado demais e vai ficar pesado. Porque a palavra de Deus diz, Provérbios 12:17, quem fala a verdade manifesta a justiça. E eu não estou aqui para ganhar ibope. Eu estou aqui para falar a palavra de Deus. Os senhores que me ouvem, eu poderia, como muitos, fazer um trabalho, fazer um diploma,
pela internet, a inscrição valer qualquer coisa que já me valesse, já era bom para mim. Mas eu não estou aqui com intuito ganancioso, com intuito financeiro. O meu desejo é que os senhores que estão me ouvindo adquiram conhecimento dentro da palavra de Deus e que eu, pela misericórdia de Deus, colaborei com a sua vida. Colaborei com os seus conhecimentos. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 12 e 13. Segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, 12 e 13. Aliás, capítulo 11, versículo 2 e 3. Está escrito assim: Estou zeloso de vós com zelo de Deus. Tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura, a saber, a seu marido, a Cristo. Agora veja bem, um pastor que se preocupa, que prepara a igreja. Porque preparar não é só pregar lá dentro da igreja, não. É visitar, é ir ver como estão as viúvas. Viúvas hoje adoecem, morrem, hospitalizam, enterram e o pastor não sabe. Jovens namoram, ennoivam, casam, têm filhos e o pastor não sabe. Por quê? Porque o pastor não zela pela vida da igreja. Existe uma reciprocidade. Igreja é lidar com ovelhas, é lidar com propriedade de Deus. Não é lidar com porco, com cavalo. Você lidando com cavalo, você lidando com porco, já requer zelo. Todo dia você tem que estar no chiqueiro, limpando, trocando água, vendo como está o pelo, os cavalos, dando banho, vendo como está o pasto. E você, pastor, o que é que você faz por as ovelhas de Deus? Quantos casais que, se tivessem uma visita pastoral, eu estou falando visita pastoral, de homem de Deus, que fosse levar Deus às casas, às famílias. Paulo, Atos 20, 26, ele pregava publicamente pelas casas. Mas as pessoas às vezes vão visitar com o intuito de comer bolo, com o intuito de encher a pança. Não levam a palavra de Deus. Cadê você, pastor? Você tem jejuado pelo rebanho de Deus? Pelas ovelhas que lhe foi confiada? Vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Colossenses, capítulo 1, versículo 6 ao 8. Visita pastoral é bíblico? Colossenses 1, 6 a 8. E que já chegou a vós em todo o mundo este evangelho, e vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que enviaste, e chegasse a graça de Deus em verdade. Aprendeste isto a Epáfras, nosso amado conservo,
que vós é fiel ministro de Deus. Paulo está enviando aqui um fiel ministro e está elogiando este obreiro. Olha, quando Paulo chega a elogiar um obreiro, porque de fato é um homem de Deus. O homem de Deus que tem peso para andar fazendo visita não é um piadista, não é um cerazista, não é um SPCzista, não é enrolado. Porque quem vai fazer visita, alguém precisa de se abrir. Eu vou dizer para você que me ouve. Eu sei de coisas, ministerialmente falando, porque iniciei o meu ministério jovem. Que eu tenho uma esposa que é uma senhora preparada para ser a mulher do pastor que sou eu. Eu posso contar quaisquer segredo para ela. Eu duvido que a mãe dela já soube disso. Apesar de não ter mãe, mas que soubesse no passado. Então um obreiro para ir a qualquer ou quaisquer casa, ele tem que ser um homem de peso. Porque às vezes a igreja precisa de se abrir para com ele. Quantas pessoas, quantos casais, quantas moças, quantos rapazes, quantos obreiros feridos na igreja. E não tem com quem se abrir, com quem conversar. Às vezes está tumultuada a cabeça de tanta coisa que deixa escapar até no colégio, deixa escapar no trabalho. Pastor Joselito, é correto eu como cristão falar dos meus negócios no trabalho? Não é correto, mas ninguém é de ferro. Pelo fato de se ser humano, aqui e acolá escapa, aqui e acolá sai uma pista. Por falta de homens de Deus, de caráter, de responsabilidade, de ir visitar, aprender a ouvir e não sair como correio por aí, como pombo correio, como língua comprida, obreiro que chora com o povo, que sente as dores das ovelhas, que sente as dores do povo. Este sim, Paulo está elogiando ele aqui. O versículo 9, o apóstolo Paulo diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, olha só, Paulo, ele está dando as características de Epáfras. E ele chega a dizer, nós, ele se inclui, o apóstolo São Paulo está se incluindo, dizendo, por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento. Olha o que é que esse pastor está pedindo aqui. Uma igreja tem que ter sabedoria e entendimento. Pastor, pelo amor de Deus, ensina os seus crentes a ter sabedoria espiritual, entendimento espiritual.
Gente, nessa internet tá demais. Tá demais. Se vê uns cultos, o culto é racional, é com raciocínio. Mulher falta é pular de telhado e jovem... Gente, isso não é culto. Isso pode ser qualquer outra coisa, pastor. Você não tem ensinado as tuas ovelhas, aliás, as ovelhas de Deus, que está sob os seus cuidados, a cultuar com raciocínio. Está à toa. Você só está ligado, sabe de quê? De dinheiro. Ou aliás, você não tem ministério, você tem monastério. Se vai a cultos, o pastor fala mais de dinheiro do que de Jesus. O Salvador não é dinheiro, rapaz. Se é contra dinheiro, não sou contra, mas estou falando de cuidado com as ovelhas. O camarada bate tanto de tecla, de dinheiro, 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 dinheiro. E quase, ou nenhuma vez, ele tem o cuidado de dizer: eu vou à sua casa, não sabe nem o endereço das ovelhas. Não sabe o telefone das ovelhas. Deus tem muitas coisas para desenrolar durante este estudo, porque se Ele quiser, eu ainda terei mais 2 ou 3 estudos. Visita pastoral é bíblico? Aleluia. Colossenses, capítulo 4, versículo 7 ao 9. Paulo não tinha nada de escondido. E assim, é assim que o obreiro, em especial o pastor, deve ser. Em especial o pastor deve ser. Colossenses 4, versículos 7 ao 9. Olha só. Tíquico, esse Tíquico foi um homem muito citado por Paulo. Deixa ver que tinha caráter. Rapaz, hoje todo mundo é pastor. Moço, hoje todo mundo é pastor. O camarada não sabe nem a responsabilidade. Olha, os senhores que estão a me ouvir, o que mais me pesa sobre os meus ombros é quando alguém abre a boca e fala assim: pastor Joselito, homem de Deus, pelo amor de Deus. Você sabe o peso que tem uma pessoa abrir a boca e lhe dizer que você é um homem de Deus? Homem de Deus é respeitador das mulheres alheias, respeitadores das filhas alheias, não compra o que não paga. O nome dele, apesar de ser pobre, ele pode comer banana, ele pode comer pão seco, mas o nome dele é limpo. Por onde eu passei, eu estou em rede pública. Já tenho lidado com senhoras, com moças, com desquitadas, mas procurem, eu estou em cadeia praticamente nacional, mundial. Eu coloco meu ministério à prova. Quem me conhece pode mandar. Eu desafio Satanás e o ministério que Deus me confiou. Se eu ando com brincadeira, se eu já acabei com o casamento de alguém, se eu acabei com o noivado de alguém, se eu já tomei dinheiro emprestado por motivo interesseiro de alguém, eu tenho ido à casa de família,
Olha, Paulo disse que glorificava o ministério dele, e eu glorifico o meu, sim. Quem tem que colocar preço sou eu. Eu tenho ido a casas por aí de pessoas que têm. Sabe o que é que faz, gente? Depois da ministração já me ofereceram um bolo que, pelo amor de Deus, aquilo não é bolo. Aquilo é um angu, é um mingau. Mas eu não fui por causa do bolo, eu fui por causa da pessoa. Eu não procurei bolo dele, não. Eu queria ir era por causa da vida dele, da salvação dele, da melhora dele. No entanto, tem gente que não valoriza certos tipos de pastores. Tem homens de Deus por aí, tem homens de Deus que visita, mas tem um bocado de charlatões por aí. Então, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, Paulo está chamando ele de fiel, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Olha o que é que Paulo está dizendo. Ele vai informar vocês tudo que se passa comigo. Ah, meu Deus. Pastor, será que a igreja que o Senhor lidera, ela tem condição de saber como é que você trata a sua esposa, seus filhos, seus netos, como é que você é no trabalho, se você é um gaiato, piadista, mentiroso, se você ganha dos trapalhões? Se a igreja não tem confiança de lhe dizer nada, de lhe contar um sigilo, a igreja tem que se abrir, tem que ter um homem à altura, fiel ministro. Há poucos dias, não sei se faz 4 dias, eu conversando com uma pessoa de outro estado, porque o que é que acontece? Quem tem Paulo, como ele está falando no versículo 8 do capítulo 1, orando para que os crentes tivessem discernimento espiritual, o homem espiritual, ele discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Eu conversando com a irmã de outro estado, ela só faltou me dizer que é inibida de conversar com o pastor. Olha só, se eu sou um pastor e as ovelhas se sente inibida ou não se sente à vontade para conversar comigo, eu não sou apto para pastorear. Se eu tenho um casal que ele se sente muito mais à vontade de procurar um profissional de saúde, digamos, um parêntese, não estão indo bem na área sexual, mas se sentem, às vezes, para o carro pegar, não precisa de um empurrão, de uma bateria nova, uma pequena pane. Quem é motorista sabe, às vezes uma pane no painel, o carro não pega, você deu um tapinha, pegou. Às vezes o casal está com um probleminha desse tamanho, mas a língua do pastor tem que, quando ele morrer, ser 10 carretas para colocar a língua desse camarada para levar até o cemitério, porque ele não guarda segredo, e a igreja não se sente, os casais, os jovens não se sentem à vontade para lhe contar, para lhe confidenciar. Preferem ir a um profissional de saúde. Chega no médico, se é da competência do médico, o médico diz. Se não é, o médico diz, isso é casa espiritual, isso aí é casa, você vai falando de tal. Pelo amor de Deus, pastor. O versículo 8 do capítulo 4. Eu vos envio para este mesmo fim. O obreiro, quando é enviado para fazer visita, tem que ter um fim, meu filho. O camarada chega na casa do outro, não tem fim. Não tem uma palavra, não canta um hino, não tem uma palavra de Deus, é falando do presidente da república, dos vereadores. Rapaz, o presidente da república está precisando de oração, rapaz.
É dizendo que o outro presidente que vai entrar vai melhorar. Não vai melhorar, rapaz. Você vai enviado às casas de família para levar Jesus, obreiro. Não é para discutir político, dizendo que fulano é bom. Bom é Deus. Bom é Deus. Deixa de loucura, pastor, por político, meu amigo. Você é doido na internet, é só postando coisa de político. Você tem que postar coisa de Deus, rapaz. Você é doente por política, rapaz. Olha o que é que Paulo está dizendo aqui. Ó. Eu vos envio para este mesmo fim. Qual é o fim que você envia, obreiro, que você vai na casa dos outros? Para que saibais do nosso estado, e ele console o vosso coração, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é um de vós. Eles, plural, vos farão saber tudo o que aqui se passa. Ele está enviando 2 homens. Quando o Senhor enviar para as casas de família, vê quem é que o Senhor está enviando. Tem obreiro que o camarada, ele acha que ser alegre é estar com o para-choque de fora. Pastor Jonarito, não sei o que é para-choque de fora. Está com os dentes abertos 24 horas. A Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto, né? O rosto alegre que formoseia o coração, não, rapaz. Bíblia é Bíblia, rapaz. Come Bíblia, pastor. O coração alegre formoseia o rosto. Quando você for para a casa do povo, leve a Cristo. Lá vai ter batismo no Espírito Santo. Vai ter revelação. Vai ter dons espirituais. Deus vai levantar os enfermos. Às vezes você vai fazer uma visita, quem está doente vai morrer. O camarada está de febre, aí é que fica com febre, pensa até que é corona. Porque você é tão azarento, não tem a graça de Deus, rapaz. Você precisa de ouvir essas palavras. O Brasil está cheio de comedores, de ministrantes de palavra, que ministra 4, 5 dias e leva 10, 20 mil reais. E essa ministração aqui é sem nada. E tem outra coisa, não é ministração aqui da internet, não, é paga pelas madrugadas o preço. Não é ministração aqui de outro obreiro, não, é Deus que tem me dado. E vai me dar até o final. Mas vai me dar com verdade. Porque tem muitos obreiros que precisam de verdade. Camarada não vai na igreja e chega no final do mês só os bronzos, só dinheiro no bolso. Aleluia. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3 ao 13. Isto é que era um obreiro cuidadoso com o rebanho. Enviava obreiros, meu Deus, para visitar os irmãos. 1 Tessalonicenses capítulo 3. Veja bem. Do versículo 3 a seguir. Para que ninguém seja abalado por essas tribulações, vós mesmos sabeis, para que isto fomos destinados. Paulo estava sabendo que a igreja de Tessalônica estava passando por problema. Como nesta pandemia tem tanta gente passando por problema. Cadê seu telefone, pastor? Que o senhor só posta galhofagem, só posta piada. Cadê seu telefone que você não dá uma palavra para aquela viúva, para aquele casal, para aquele irmão que está desempregado, tem 4, 5 filhos? Como você não manda uma cesta básica para ele? Não precisa mandar entrar, não. Liga para ele. Você sabe que está desempregado. A igreja tem entrado dinheiro. Pega uma cesta básica boa.
uns 10 quilos de feijão, arroz, carne, frango, material higiênico, material de limpeza. Envia mais um totalzinho em dinheiro. E diz o obreiro que for, diz, olha, você não diga quem mandou. E por favor, você estenda as mãos só do portão. Porque para Deus, a Bíblia diz que Deus é Deus de perto e Deus de longe. Teve uma pessoa que chegou, Jesus, eu não sou digno que o senhor entre no meu telhado. Diz só uma palavra. Você chega lá com uma boa cesta. Você não faz isso, meu amigo. Você vive de boa, porque sua geladeira nessa pandemia, ó, tem tudo. Tem frango, tem peru, tem carne da boa, tem sorvete. Sorvete de peba não, sorvete daqui bom, doce do bom. Você tá entendendo? Seu guarda-roupa todo. Você quer mais o quê, meu amigo? Gasolina pra você subir e descer por conta. Agora o pobre, nesta pandemia, tá pegando ônibus. Precisa de ouvir essa palavra, meu chapa. Versículo 4. Com ele, aliás, com efeito, estando ainda convosco, predissemos que íamos ser afligidos como sucedeu, e vós o sabeis. Paulo diz, olha, vocês vão ser afligidos, e como sucedeu. Paulo aqui não está sendo aquele obreiro que só promete bênção para os crentes, não. É igual o momento que estamos passando, igreja. Você que está em casa me ouvir, pelo amor de Deus, se resguarde, resguarde a sua família. O momento é de luta. É o que está aqui no versículo 4, pelo amor de Deus, capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, versículo 3 e 4. Paulo predisse que ia acontecer problema, tribulação. Igreja que o pastor só tem... Ah, meu Deus, só tem mel, 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 mel. Quando chega o momento do fel, os crentes não aguentam. O versículo 5. Portanto, não podendo eu também esperar mais. Meu Deus, Paulo ficou tão aflito de ver os crentes estar passando por problema. Ele está dizendo, eu não posso mais esperar. Você tem essa atitude, pastor? De ver uma irmã, um irmão, some da igreja, você vai a dizer que ele está desviado. Eu vou dizer para o senhor, igreja é lugar para congregar, é ótimo, é bonérrimo congregar. Mas o crente fiel, onde ele for, ele é uma testemunha fiel de Cristo. Se o interesse dos crentes está socado dentro da igreja na pandemia, se um crente pegar hoje a corona e morrer, nem no cemitério o senhor vai. Seu interesse é para acumular dinheiro. Olha o que é que Paulo está falando aqui, olha. Portanto, não podendo eu esperar mais. Paulo disse, eu não aguento mais esperar. Eu não suporto mais esperar. O povo está sofrendo. Aprenda aqui na Bíblia, é Bíblia. Aqui não tem nada de internet, você não está vendo eu com computador, você não está vendo aqui. Os manuscritos é pessoais, é meu, é Deus que me dá. Aqui não tem nada de... Eu não sou papagaio. Olha, não podendo eu esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse, e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Paulo ficou desesperado, com medo do tentador tentar os irmãos por tanta tribulação que estava passando. Ele disse, não, para meu trabalho ser inútil, olha, o que é um trabalho inútil, pastor Joselito? Um trabalho inútil é aquele que você faz e não dá atenção, meu amigo. Quantos pastores têm aberto trabalho por esse Brasil afora, nos bairros,
bota todo tipo de gente para tomar conta. É uma meninice. É uma meninice. É profetada. É crente rolando no chão, é crente com cabelo. Rapaz, esses dias, um tempo desse, pastor com a cadeira na cabeça, correndo pro meio da pista, o ônibus quase pega o carro. Você para com isso, rapaz. Paulo está aqui aflito por causa desses crentes. O versículo 6. Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós. Paulo envia. Olha só quem Paulo está enviando. Timóteo mandou. Ele veio fazer o quê? Olha só. Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, trouxe-nos boas notícias da vossa fé e do amor. Contudo, contou-nos como sempre tendes boas lembranças de nós, desejando muito vermos, como nós também. Paulo trouxe, é lógico, tem que ser homem que tem língua curta. Pastor, eu tive lá com o fulano de tal, eu visitei, tá assim, assim, assim. Não acrescente, não bote juros. Paulo está dizendo, olha, Timóteo diz que os irmãos têm boa lembrança. Pastor, será que a igreja que o Senhor lidera, ela tem saudade do Senhor? Ela sente a sua falta? Ou sente melhor quando o Senhor está longe, o Senhor desaparece, quando o Senhor não vai no culto? Porque tanto faz, o Senhor é um homem que é ausente, estando presente, e é ausente, não estando presente. Não entendi, pastor Gerito. O Senhor é um pastor que ou está ou não está, não aumenta e nem diminui. Então o Senhor tem que tomar decisão, rapaz. Ouve esta palavra, meu amigo. Pastor Joselito, quando passar a pandemia, eu vou tomar o embalo com esta palavra. Amém. Eu vou te convidar, pastor Joselito, para o senhor levar uma palavra lá onde eu congrego. O senhor me cobra quanto? Meu amigo, eu não lhe cobro nada. Eu não lhe cobro nada. Porque quem cuida de mim sabe o que é? Jeová. Até hoje. Quem cuida de mim é Jeová. Já deixei minha esposa dormindo em casa, sem a minha presença, e passei noite em outro lugar pregando o evangelho. Mas procura se me der dinheiro. Deram, mas não quis. Tem muita gente por aí que dá, mas não quis. Porque o meu intuito, o meu desejo é ver vidas edificadas, casais seguros, jovens seguros. Versículo 7. Por esta razão, irmãos, ficamos consolados. Paulo está dizendo que está consolado, porque ele mandou Timóteo. Timóteo veio e trouxe notícias, e notícias boas. Timóteo consola, agora traz o consolo, dizendo o que é que acontece. Os irmãos estão firmes, Paulo. Os irmãos estão firmes, Paulo. O Senhor se interessa com a igreja que o Senhor dirige, pastor, desta forma. Quando o Senhor não vai, o Senhor designa alguém. Por favor, pastor, designa alguém à altura. É igual um médico. Digamos, o senhor que está me ouvindo, ou a senhora, digamos que a senhora fosse fazer uma cirurgia. Que Deus te livre e lhe guarde, mas eu tenho que fazer uma parábola nessa noite. Se eu fosse fazer uma cirurgia do coração, com o melhor médico do hospital Albert Einstein, o médico de renome nacional, aí você marcasse para o dia 15 de dezembro, e no dia 15 de dezembro, o médico ligava para você e falava: olha, eu não vou poder estar, mas é o pastor Joselito que vai fazer essa cirurgia no meu lugar. Você fazia a cirurgia comigo? Eu não sei nada de medicina, meu amigo.
Eu não sou cardiologista. Você fazia? Assim é. Tem pastor que envia mecânico para cuidar de ovelha. Envia obreiro, homem de Deus, homem de chamada, que vai e resolve o problema, e não que aumente o problema. Você já imaginou? O camarada já está vivendo num tempo que nós estamos vivendo, com um problemaço. E ele chega lá contando só miséria, só derrota, e fofoca de um, fofoca de outro, ainda fala do próprio pastor que enviou ele para ir visitar. Chega lá, a cabeça do crente já está a 1.000 por hora, fica 2.000, estoura. Veja bem. Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós em toda a aflição e necessidade pela vossa fé. Pois agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. Que ação de graça podemos dar a Deus por vós? Olha que coisa. Paulo está procurando aqui aos irmãos só em saber da firmeza, do equilíbrio, da notícia que Timóteo trouxe para ele. Timóteo está trazendo boa notícia para Paulo. Não, Paulo, os irmãos lá estão passando por luta, mas está todo mundo firme. Ou seja, a pandemia está grande, o negócio não está brincadeira, mas ninguém está desviado. Se fosse hoje, diz eles que vêm para a igreja. Diz eles que vêm para a igreja. Vem todo mundo, porque eu preciso do dinheiro. Paulo não está cobrando aqui nem R$1. Aqui não está falando, Paulo não está falando de dinheiro. Prestem atenção, olha. Que ação de graças podemos dar a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando incessantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta da vossa fé. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Nós estamos orando incessantemente, dia e noite. Para quê? Para ver o vosso rosto. Meu Jesus! Que tipo de pastor é este Paulo, orando de dia e de noite para ir ver os irmãos? Para que orar para ir os irmãos? É só tomar uma decisão e ir e orar. Rapaz, obreiro, homem de Deus que sabe o que é ministério, antes dele ir a qualquer casa, primeiro ele vai falar com Deus. Senhor, eu quero ir à casa da irmã Maria. Eu quero ir à casa do irmão Gismar. Mas eu quero levar o Senhor para lá, meu Deus. Eu quero uma palavra de unção, de poder e de autoridade. Jesus, eu quero ir lá. Jesus marca horário, Jesus dá palavra, Jesus revela. Quando o pastor sai de lá, os crentes dizem, não foi o pastor que veio aqui, foi Deus, através da figura pastoral. Mas o camarada vai, já vai com o celular na mão, chega lá com o celular na mão, e mostra palhaçada de celular na mão, e sai com o celular na mão, e é a vida com o celular na mão, que ou coisa boa é celular, mas tem tirado a graça de muitos pastores. O versículo 11 diz assim: ora, o mesmo nosso Deus e Pai e o nosso Senhor Jesus nos abra o caminho a vós. Olha, Paulo está implorando Deus e Jesus para abrir o caminho a vós. Pastor José Lito, não entendi. Sabe o que é que Paulo está dizendo?
pedindo a Deus e a Jesus para tirar todo o impedimento para que ele fosse visitar os crentes. Você já viu isso, pastor, na Bíblia? 1 Tessalonicenses 3:11. Paulo pedindo para Deus e Jesus tirar todo o impedimento para ele visitar os crentes. E sabe o que é que tem pastor que faz? Paulo está pedindo Jesus e Deus para tirar impedimento. Sabe o que é que tem pastor que faz? Bota impedimento. Ah, eu não fui por causa que choveu. Eu não fui por causa que estava sol. Eu não fui por causa que eu tive que viajar para os Estados Unidos para eu dar meu filho. Bonitão, seu filho nos Estados Unidos e a igreja aqui sofrendo. Pastor que tem chamada, eu vou falar, pastor que tem chamada, ele pode ter igreja no Brasil inteiro. Ele faz igual Moisés ouviu Jetro falar. Chamou homens competentes, capazes e tementes. Tanto ele visita como ele designa. É óbvio que uma igreja grande, um campo grande, o pastor não pode estar todo mês visitando todo mundo, mas ele alterna. Ele envia obreiros. Timóteo indo, meu amigo, era como se fosse Paulo. Procura Timóteo, pastor. Obreiros, que quando o senhor não vai, é como se o senhor fosse. Eu sei o que estou falando. O versículo 12 diz assim: O Senhor vos aumente e vos faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos. Olha só. Mas parece que o amor do pastor, de muitos pastores, é um grupinho restrito na igreja. Parece um grupo de político. Não tem um grupo político que eu não vou nem citar, porque aqui não cabe política, aqui é Bíblia. Mas não tem um grupo que é só. Mas aqui está dizendo o seguinte, olha Paulo. O Senhor vos aumente e vos faça crescer em amor uns para com os outros, plural, e para com todos, como também nós para convosco. Olha o que Paulo está dizendo. Que o amor de vocês aí, igreja de Tessalônica, cresça entre vocês, que vocês amem uns aos outros e todos, e também a gente e nós a vocês. É isso que ele está dizendo, porque tem obreiro que ele quer que a igreja o ama, mas ele tem que amar a igreja. Rapaz, experiência pastoral. A casa de um pastor que ele não recebe visita, sei não, viu? Porque o pastor é o seguinte, o pastor amoroso, porque é o que a Bíblia diz, Lucas 6:28 por aí, ele está dizendo: dá e dá-se-vos-á. Então, na maneira que o pastor visita, o que é que acontece? Ele é o quê? Ele é visitado. A maneira que o pastor se dá, a igreja se dá para ele. Então ele tem que fazer visita. Ele tem que ir atrás das ovelhas. Mas tem pastor que não está nem aí. Lucas 6:38. Dá e dá-se-vos-á. Guarda isso, pastor. Quando o Senhor se dá para a igreja se dá para o Senhor. Está me entendendo? Veja bem. O versículo 13. Possa ele vos confirmar os corações,
para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os santos. Olha aqui o coração de Paulo consolando os crentes, falando em santidade, em santificação, animando o povo, dizendo: vocês me amam e eu amo vocês também. Vocês amam uns aos outros e amam a todo mundo. Isso é que o pastor faz nas suas visitas. Mas vamos para Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 14 e o 41. Veja bem. Porque eu não sei não. Tem pastor que fala, abre a boca em cima do púlpito. Ele humilha as ovelhas. E humilha os obreiros que congregam com ele. Ele diz assim: pastor não ganha ovelha. Ele bota os outros para ir fazer culto ao ar livre, na chuva. Ele bota os outros para ir fazer culto ao ar livre, no sol, aos domingos, sábados e feriado. E ele sabe o quê? De boa. Ele de boa. A igreja é como se fosse uma empresa. O pastor é o primeiro, está na cabeça. É como um chefe de uma nação. O primeiro a dar testemunha é o chefe de uma nação. É como o chefe de um exército. É o primeiro a dar testemunha, é ele. Assunto: Atos 2, 14 e depois o 41. Veja bem. Pedro, porém, pondo-se em pé. Viu, meu pastorzinho que está me ouvindo? O senhor tem que se colocar de pé, meu amigo. Se levantar. Deixa de preguiça espiritual, que tem pastor preguiçoso. Eu queria saber se ele era muito bom. É na hora do... passar a mão no dinheirinho, nos trocados, na grana. O 41 diz assim, olha. O 41. Os que de bom grado receberam a sua palavra, a palavra de Pedro estava pregando, foram batizados e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Pastor, você é melhor que Pedro? Você disse que pastor, quem gera ovelha é ovelha. Mas Pedro aqui está gerando ovelha. Aqui, ó, sabe quantas mil almas? O 41, quase 3.000 almas. Agora 4 e 4 de Atos está dizendo assim, olha. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o seu número desses a quase 5.000 almas. Veja bem, a quase 5.000, mas a quase 3.000, dá quase quanto, pastor? Que o senhor disse que só quem ganha ovelha é ovelha, quem gera ovelha é ovelha. Isso é palavra sua, não da Bíblia. Então o senhor é o quê? É bode? Ou é estéril? Porque tem duas coisas. O pastor que não gera ovelha, ou ele é bode, ou ele é estéril. Aqui, ó, Atos 2 e 41, quase 3.000. Atos 4 e 4, quase 5.000. Dá quanto? Quase 8.000, 2 pregações, meu amigo. E eu procuro o senhor. O rebanho que o senhor está tomando de conta, ele está progredindo ou regredindo? Eu procuro o senhor já batizou quantas pessoas durante o tempo que o senhor está na congregação? O senhor já fez quantos casamentos? O senhor já juntou quantos casamentos que estavam à beira de largar, de ser destruídos? O senhor já visitou quantos hospitais? Eu te procuro quantas viúvas? Pastor Joselito, sendo viúva rica, sendo viúva que o dízimo, porque tem viúva aí que tem um dízimo que o viúvo deixou para ela, que é um dízimão, aí eu tô no pé. Eu quero saber aquela viúva que só tem moeda ou não tem moeda. Tá, meu irmão? Então para de dizer que quem gera ovelha é ovelha. Quem gera ovelha, aliás, quem gera ovelha é pastor e ovelha. A menos que o senhor seja estéril ou seja bode.
Atos capítulo 2, 41, Atos 4 e 4. Lê Bíblia que você vai comer. Não fica caçando por aí, chamar obreiros por aí que pregam o que você quer, que já traz um seminário já prontinho, você já botou no ouvido dele. Aqui, ó, o seminário bíblico é de graça, de graça. Ainda tem mais talvez 2 ou 3 partes, em nome de Jesus Cristo. Atos 15, 36. Atos 15 e 36. Vai guardando aí, pastor, vai anotando aí, tá tudo na Bíblia e vai ficar na internet também. Atos 15 e 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, o camarada que tinha iniciativa, o apóstolo São Paulo: moço, é ruim você congregar com um pastor que não tem iniciativa. Meu Jesus. O cara tá vendo que tem um músico na igreja, o camarada tem dom de tocar. Ele bota o cara para ser pedreiro. Mas moço, ele tá sabendo que o cara é pedreiro, ele bota o cara para tocar. Assunte bem. 15:36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar. Se tornemos é porque ele já tinha costume de visitar. Se eu digo, eu vim te pagar de novo, é porque eu já tinha pago a primeira vez, meu filho. A segunda prestação, a terceira prestação. Eu vim te trazer o dinheiro de novo. O que é que Paulo está dizendo? Tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra de Deus para ver como estão. Paulo chamando quem? Barnabé. Barnabé, vem aqui. Nós vamos saber aonde? Por todas as cidades. Agora a gente fica dizendo, o pastor dizendo, irmão, o ministério é grande. Aqui está 2 obreiros. Paulo chamando o outro, Barnabé. Aqui, alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar os nossos irmãos na cidade que nós já passamos, para nós vermos como está. As pessoas hoje vão para a igreja, se é um drogado, oh meu Deus, se é um prostituto, se é um pobre, gente, qual é? Vai nada, rapaz. Agora vai um parlamentar, vai um fazendeiro, vai um engenheiro, vai um camarada rico. E alguém diz, pastor, esse camarada aí, no mínimo, o dízimo dele é 100 mil reais. O pastor corre lá, como é o nome do senhor, como é o seu endereço, pega tudo. No outro dia já está, eu quero te fazer uma visita, eu quero te cuidar. Mas Paulo não está com interesse não. Porque Paulo, 2 de Coríntios, capítulo 12, versículo 15, ele diz: eu busco vocês, não é o que é de vocês. Pode ler. Aí, o que é que acontece? Atos 9 e versículo 15. Está bem aqui na palavra de Deus. É um seminário bíblico para você, meu irmão. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai. Este é para mim um vaso escolhido. Pastor, vai. Como Deus falou com Ananias, Deus está falando para você. Às vezes o Senhor não dá valor a uma pessoa que veio das drogas. Pastor, pelo amor de Deus, levante a cabeça, pastor. Aquele drogado não é difícil. Meu irmão, deixa a droga. Você está pensando que deixar droga, deixar cigarro, deixar cocaína, deixar... Meu irmão, é um trabalho pesadíssimo, pastor. Tirar uma saia curta é fácil, até hoje ela tira. Mas tirar cocaína, tirar heroína, tirar maconha, tirar crack. A pessoa vai para a igreja hoje, amanhã o senhor está do pé, pastor.
Designa alguém, meu irmão. Pelo amor de Deus. A Bíblia diz que o pastor vai dar conta. Atos 16, 1 ao 3 e o 5. Atos 16, diz assim: chegou a Derbe e a Listra. Paulo viajando. Paulo, rapaz, pastor desse aqui era um pastor, rapaz. Era o que ficava em casa dormindo, era o apóstolo São Paulo. Pastor que você liga para casa dele 10 horas, o camarada não atende o telefone. Não é porque ele ele não está de joelho, ele não tá orando, ele está, sabe o quê? Dormindo, roncando. Não dá, já é ruim. Olha só. Chegou a Derbe e a Listra, e estava ali certo discípulo por nome Timóteo. Olha só, os homens que Paulo se juntava. Filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos que estavam em Listra e em Icônio davam bom testemunho dele. Olha os obreiros que Paulo se juntava. O versículo 3. Paulo quis que ele fosse com ele e, tomando-o, se circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que era de pai grego. Paulo soube que Timóteo tinha bom testemunho, pegou ele e juntou. Mas parece que muitos pastores hoje só se juntam com fofoqueiro, mentiroso e bajulador. Não se junta com um homem de caráter, de responsabilidade para fazer a obra de Deus, rapaz. Atos 18, 1 e 2. Diz assim: depois disto, Paulo partiu de Atenas e chegou a Corinto. Pastor, o senhor está me ouvindo? O senhor está partindo de onde? O senhor está atolado. O senhor não está fazendo nada. A igreja está parada. Pastor, é porque está na pandemia. Eu sei que eu estou falando de período de pandemia. Eu quero saber anteriormente. Rapaz, tem pastor que passa 10 anos. Pastor presidente, pelo amor de Deus. Ó, eu vou botar um parênteses na mensagem. Na presidência da República, governo estadual, municipal, o camarada às vezes passa um pleito, do segundo ele não é mais. Um pastor está com 30 anos ali na igreja, a igreja só descendo e o pastor presidente de boca aberta. Moço, tira esse homem daí, moço. Olha o que é que a Bíblia está dizendo aqui, ó. Depois disto, Paulo partiu de Atenas e chegou a Corinto. Tem pastor que você bota ele na igreja, ele não chega a lugar nenhum, a lugar algum, a igreja atola. Fica igual o carro de boi na lama. O versículo 2 diz assim: e achando um judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus sais de Roma, foi ter com eles. Paulo chegou ali e foi ter com eles, meu amigo. Pastor, vai ter com os crentes, pastor. Vai ter com a igreja de Deus, pastor. Porque a Bíblia diz que o Senhor vai dar conta, meu amigo. Vai fazer visita. Que Deus, na pessoa de Cristo Jesus, os abençoe e vos guarde. Mas eu não seria ingrato a todos que me ouvem nas lives. Eu quero fazer uma oração por todas as famílias. Todas as famílias. Todas as famílias que me ouvem nas lives. Para Deus abençoar as famílias. Para Deus repreender essa coronavírus. Para Deus não deixar faltar o pão, não deixar faltar a saúde. E eu quero orar em especial aqui por o irmão Gismar Lopes, meu conhecido desde menino, meu colega de colégio. Pensa num camarada de gente boa. E a sua esposa, irmã Neuza.
Irmão Gismar, que Deus te abençoe e te guarde. Eu quero deixar o Salmo 91 em versículo 4, irmão Gismar, para você. Que ele te cobrirá com as tuas penas. Deus, irmão Gismar, te cobrirá com as tuas penas e debaixo das asas dele você estará seguro. E também quero pedir oração pelo pastor João Batista de Souza e a sua esposa, irmã Joaninha, que não está bem, está de Covid, está passando por momentos difíceis. Nesta hora, eu estendo as minhas mãos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que está ao alcance da minha voz agora, e os que hão de me ouvir depois nesta live, meu Pai, eu apresento as famílias, eu repreendo todo tipo de enfermidade. Eu peço ao Senhor que aqueles estão passando por desemprego, passando por momentos de angústia, meu Pai, que precisa do dinheiro, de uma porta aberta, meu Pai, ajude. Casais que estão vivendo de momentos difíceis, de desentendimento, ajusta, meu Pai, meu Deus. Eu peço pelo irmão pastor João Batista e a irmã Joaninha. Restaura a saúde daquele ungido, daquela ungida, meu Deus. Meu Pai, eu peço por o irmão Gismar Lopes e a esposa dele, a família dele, que o Senhor cubra ele com as asas do Senhor. Com as penas do Senhor, melhor dizendo. E que o Senhor fortaleça ele, meu Pai. Guarde ele. Em nome do Senhor e Jesus Cristo. Que Deus conceda a todos uma boa semana. Na próxima semana, se Deus assim quiser, nós vamos para a terceira parte. Visita pastoral é bíblica, terceira parte. Amém. O privilégio de lhe adorar, o privilégio de lhe exaltar, o privilégio de ser seu amigo e ele estar comigo pra me ajudar, o privilégio de poder sentir, o privilégio de poder ouvir, o privilégio de saber que um dia ele morreu por mim e ainda me prometeu